Bom dia, investidor! Seja bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2017, agora são 10 horas e 53 minutos. O programa começando bem mais tarde que o normal, mas porque a pauta está bem carregada aqui, trago-lhes uma folha inteira frente e verso de conteúdo que foi o que o nosso noticiário político nos presenteou de ontem para hoje. É um dia muito especial para quem acompanha o mercado financeiro. Hoje completamos uma semana de fim da lua de mel e começo do inferno astral na relação mercado e governo, né? Afinal, na quarta-feira passada, na noite da quarta-feira, foi quando tivemos o vazamento das delações de Joesley Batista, citando Michel Temer, que provocou toda aquela hecatombe política. E na quinta-feira o mercado entrou em circuit breaker e tivemos todo aquele momento de pânico. Hoje completamos uma semana, o mercado mostra-se muito mais calmo. Até a palavra que eu gostei, que muitos analistas usavam, é a palavra pragmático. O mercado se mostrou muito pragmático nos últimos dias, apesar do tiro, borracha e bomba que a gente viu em Brasília, literalmente pegando fogo a situação lá, mostrando que vai ser muito difícil Michel Temer recuperar a governabilidade, e até por isso que no noticiário político continua se falando bastante sobre uma sucessão do nosso atual presidente. Bom, vou fazer um overview de tudo que saiu de noticiário político, esse House of Cards Brasília que continua muito emocionante, e vou trazer uma análise que a gente compilou desde terça-feira, quando eu fui lá no Velho Invest em Brasil, até outra matéria que ontem a gente fez que ficou sensacional, Há Futuro Sem Temer, porque o mercado está deixando o pânico de lado. Tudo isso vai estar no link da matéria com o InfoMoney na Bolsa, que já está embedado até ao vivo lá na InfoMoney. Para você que está acompanhando no Facebook, a gente coloca o link da matéria depois. E já um aviso, a matéria de ontem do InfoMoney na Bolsa, falando dos cenários pós, se o Brasil não tiver reforma da Previdência, né, que poderia ser o fim da JCP, aumento de impostos, todos os links dentro da matéria estavam com problemas, já foram corrigidos, então todos os links de todas as entrevistas, matérias educacionais, está tudo corrigido lá. Eu peço desculpa pela demora, mas vocês têm percebido que tem sido muito corrido o noticiário econômico, político, e acabamos passando esses pequenos detalhes. Mas já está tudo corrigido, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Vamos para o noticiário agora. Já estou vendo que no Facebook está bombando a audiência. Então, já vou aproveitar para começar agora. Eu separei em 9 etapas. Vamos começar pela primeira etapa, a perda de assessores e a batalha campal em Brasília. Bom, o dia começou com o presidente perdendo 2 dos seus assessores mais próximos, o Tadeu Filipelli e o Sandro Mabel, e foi ficando cada vez mais nebuloso a quarta-feira com os protestos em frente à Esplanada. O ato, que reuniu no seu ápice 35 mil pessoas, segundo a estimativa da Polícia Militar, foi marcado por violência. Ao todo foram 7 presos, 49 feridos e um rastro marcante de destruição. Foram registrados focos de incêndio no Ministério da Agricultura, Planejamento e Cultura. Tivemos evacuação dos prédios, funcionários tendo que sair pelos fundos, algo bem fora da normalidade no ambiente de Brasília, aliás, em qualquer ambiente corporativo, né? E durante a tarde, Temer convocou as tropas federais para Brasília para conter o que ele chamou de baderna. Aí vem o segundo episódio do noticiário, que foi essa convocação. Ele recebeu diversas críticas pelo uso das Forças Armadas para conter os protestos. A justificativa dele foi que o efetivo da Força Nacional não era suficiente para atender ao pedido da presidência da Câmara, Rodrigo Maia, que enviou o ofício solicitando o reforço. O decreto foi assinado pelo presidente, que autorizou o uso das Forças Armadas por uma semana. Contudo, nessa manhã, ele revogou o pedido após toda a polêmica causada. Tivemos esse episódio bem emblemático, já tivemos muitas críticas sobre a decisão do Michel Temer, já foi revogado, mas isso já deu muito barulho de ontem para hoje. Bom, mais uma notícia política que tivemos: a Polícia Federal solicitou à defesa de Michel Temer uma data para que ele possa prestar depoimento de acordo com os documentos protocolados pelos advogados do Temer no STF, ou seja,
o Temer já ganhou um pedido de deadline para apresentar à Polícia Federal o seu depoimento. Quarta notícia importante que tivemos, a manutenção do PSDB, mas podemos botar umas reticências aí no final sobre a manutenção, já que é o mesmo partido que está tentando articular uma sucessão a Michel Temer. Bom, o Michel Temer, o Tasso Gereissati, que é quem assumiu o comando do partido após o afastamento do Aécio Neves, afirmou que a sigla não tomará nenhuma decisão de maneira assodada, mas tudo pode mudar de acordo com o desempenho do governo diante da crise. Palavras do deputado federal Ricardo Trípoli. Bom, e aí a noite terminou de quarta-feira com 2 vitórias de Michel Temer, né? A primeira, o Fachin desautorizou a Polícia Federal de convocar o Michel Temer para falar, e depois, na madrugada, com a ausência dos deputados da oposição por conta dos protestos, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou 6 medidas provisórias que trancavam a pauta de votação em mais uma medida política articulada no dia. Agora, já na quinta-feira, o dia já começa com uma notícia bem importante, né? As primeiras notícias já dão conta que a Procuradoria-Geral pode pedir ao STF uma nova abertura de inquérito sobre a suspeita de tráfico de influência com base em conversa gravada do presidente Temer com o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures. Loures, inclusive, segundo informações do Valor Econômico, sinalizou à PGR que pode delatar uma conversa sobre a situação do ex-assessor especial do presidente Michel Temer. Bom, a quinta-feira já começa tumultuada para o Temer por causa dessa notícia da Folha, e também tivemos as novas negociações para o novo presidente, né? Segundo matéria da Folha de São Paulo, FHC, Lula e Sarney já estão diretamente envolvidos nas negociações, nas articulações para a escolha do sucessor de Michel Temer. Já o Valor Econômico destaca que há um impasse na sucessão de Temer e aumentam as dúvidas quanto ao prosseguimento da reforma da Previdência no caso de renúncia. A relação dos cotados, né, que já foi bem mais se restringem a 3 nomes principais: o Tasso Gereissati, o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Ao afunilar a lista de possíveis candidatos, começam a surgir também os vetos. Bom, e para finalizar esse House of Cards político, tivemos a entrega do pedido de impeachment da OAB na Câmara dos Deputados. Eles vão entregar hoje o pedido que foi formulado no último domingo. A comissão especial da entidade disse que o presidente deve ser afastado por ter cometido crime de responsabilidade. Foram 25 votos a 1, e tendo uma ausência apenas, o estado do Acre não participou, o Amapá votou contra e os outros 25 estados votaram a favor do impeachment de Michel Temer. Bom, noticiário pegando fogo, a gente separou aqui 3 análises importantes sobre tudo isso que está acontecendo no cenário político, o impacto no mercado financeiro, né? Primeira matéria que eu falei, Ao Futuro Sem Temer, resumo da matéria é que economistas, cientistas políticos e analistas de investimentos já começam a explicar por que o mercado está dando o benefício da dúvida para o avanço das reformas, mesmo com Michel Temer passando pela sua maior crise política desde que assumiu a presidência. E não só a maior crise política, também o fato de talvez ele não não sobreviver, pelo menos como presidente, após essa crise. Ele pode acabar perdendo o cargo máximo da República. Pegamos a opinião da LCA Consultores. Eles falam que o desenvolvimento dos últimos dias reforçaram a perspectiva de preservação das diretrizes atuais de política econômica. Por isso, o mercado tem mostrado esse pragmatismo. Com ou sem Temer, o foco está nas reformas e, aliás, a manutenção de Temer deixaria até isso ainda mais difícil. Já o Christopher Garman, cientista político da Eurásia, a maior consultoria política do mundo, disse em entrevista à Bloomberg que é mais provável que surja um nome de consenso da própria base governista atual para substituir o Temer, pois ela é majoritária no Congresso. Ou seja, a agenda de reformas seria dessa maneira preservada. Hoje, o Ibovespa sobe 0,9%, se aproxima dos 64 mil pontos e estende para 3 dias consecutivos de alta. Vamos lembrar que no ápice da crise, né, lá na quinta-feira passada, o índice chegou a quase 60 mil pontos. Estamos recuperando 4 mil pontos de lá para cá. Isso tudo com o cenário político ainda bem conturbado. O mercado vem dando o benefício da dúvida ao governo, seja o governo Temer ou o governo pós-Temer.
E na mesma linha, o mercado de juros futuros mostrando queda hoje, sinalizando que as apostas de juros estão caindo nos últimos dias. E o dólar futuro vem operando com uma estranha estabilidade, mesmo com o Banco Central tendo se ausentado ontem das intervenções que tem realizado desde quinta-feira. Bom, outra notícia que tinha era do cenário do Brasil Sem Previdência, isso que a gente já falou ontem, mas vale a pena reforçar. Terça-feira eu estive lá no Velho Invest em Brasil e foi um evento muito bacana porque eles falam muito de valor, investimento de longo prazo, mas mesmo assim as notícias de curto prazo contaminaram o humor dos investidores, dos palestrantes. O Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e sócio-gestor da Mauá Investimentos, a Mauá Capital, falou que o governo quebrou-se a confiança que o governo criou com o mercado e que vai ser muito difícil ter uma nova equipe tão engajada à frente do governo como foi essa que tivemos. Contudo, foi ligado o sinal de alerta de que temos que ter reformas e isso não vai retroceder. Então, na opinião dele, se não tiver reforma da Previdência, vai ter algo para compensar. Vai na linha com que o Flávio Snajder, da Bogari Capital, falou. Ele disse até que um dos possíveis remédios para, caso não tenha reforma da Previdência, seria o fim do JCP, o juros sobre capital próprio, algo que impactaria diretamente as ações do setor financeiro, inclusive por isso que ele reduziu exposição nas ações de Itaú Bradesco. Para quem conhece o Flávio, um entusiasta do setor financeiro há muito tempo, então para ele estar reduzindo posição em bancos, porque realmente é uma notícia que pode preocupar e deve entrar no radar nas próximas semanas. Enquanto todo mundo está pensando se vai ter reforma ou não, ele já está olhando um pouco adiante, já pensando o que deve acontecer não tendo a reforma da Previdência. Para finalizar, um relatório que a gente publicou ontem do BTG Pactual, falando do novo alvo do Ibovespa. Eles revisitaram o cenário de Brasil, elevaram o prêmio para risco, diminuíram a expectativa de juros e com isso o novo alvo do Ibovespa deles é de 52 mil pontos, com a bolsa em 63 mil pontos, fazendo uma conta aí de padeiro, dá uma faixa de 15%, menos de 20%, mais de 15% de queda para o Ibovespa. E uma das frases que eles falaram sobre a reforma da Previdência é que é altamente improvável que a reforma seja votada e aprovada antes das eleições de 2018. Eles também têm uma carteira de investimentos no Brasil, 10 ações recomendadas, das 10, 4 são empresas bem dolarizadas. A Embraer, Suzano e Minerva são exportadoras, praticamente toda a receita é em dólar, e a Klabin, que agora com a conclusão do projeto Puma, também se tornou uma ação importante em termos de dólar. Ela tem uma exposição interessante em dólar por causa do projeto Puma, que colocou ela mais forte no mercado de celulose. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook, ver se tem alguma pergunta sobre o mercado. Bom, o pessoal falando bastante das manifestações, reclamando, alguns apoiando, alguns pedindo fora Temer, alguns reclamando do teor das manifestações. Perguntaram de JBS, acho que vale a pena fazer uma menção à JBS, que vem ganhando bastante o noticiário. Vou até dar uma olhada nas ações hoje como estão, subindo de novo, subindo para quase R$ 7,00. O cenário da JBS ainda está bem complicado, ela está falando de venda de ativos, mas, bom, está muito nebuloso ainda, O CEO da empresa, um dos fundadores da empresa, está super envolvido até o pescoço na principal delação envolvendo o que causou todo esse caos político. Eu acho que para quem gosta dos fundamentos da empresa e acredita que ela vai conseguir dar a volta por cima, mas bom, já fizemos notícia aqui no Infomani falando da possibilidade dos balanços dela estarem fraudados desde 2009, uma notícia até que reverberou no mercado, quando a notícia foi dada primeiramente pelo Geraldo Samor no Brasil Journal, e as ações foram na segunda-feira, que chegaram a cair mais de 30% em apenas um dia. Enfim, é um papel que está extremamente descontado daquela realidade passada dela. Resta saber se aquela realidade passada era verdadeira ou se era apenas uma ilusão. E por isso que até prefiro ficar de fora de um papel tão complicado assim. Bom, no mais é isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário sobre ações. Será que as ações do Banco do Brasil continuarão subindo?
Olha, o mercado está dando benefício da dúvida, então nesse momento as ações estão subindo em geral. O Ibovespa sobe, as empresas que têm uma correlação maior ao Ibovespa, né? Estou vendo agora aqui na tela, Itaú subindo 0,7, Banco do Brasil subindo 1,6. O Banco do Brasil, por ser um banco com uma característica mais arriscada que Itaú e Bradesco, ele vai acabar subindo mais nesses momentos de recuperação, assim como nos momentos de queda ele pode acabar sofrendo mais. Nesse momento é o benefício da dúvida falando mais alto. É difícil montar uma posição de longo prazo acreditando que tudo vai dar certo. Vamos voltar àquele céu de brigadeiro, de aprovação da reforma da Previdência e cenário de queda de juros. Mas para quem acredita nisso, para quem vê um horizonte de longo prazo melhor para o Brasil, agora é um bom momento para compra, mas ainda está tudo muito incerto. Então o mercado pode ter essas altas sequenciais, depois voltar a cair caso tenha algum atraso nesse avanço de reformas. Mas o fato é que aqueles 70 mil pontos que a gente estava beirando na semana passada deve ficar distante, pelo menos no curto prazo, até que a gente decida se teremos Temer na presidência, quem vai ficar no lugar, se teremos reforma, quando virão essas reformas, enfim. O cenário de queda de juros, que acho que é o principal para quem olha para a Bolsa de Valores, estava diretamente condicionado ao avanço das reformas. Não tendo avanço de reforma, essa queda de juros deve ser postergada, pelo menos não devemos ver quedas tão fortes na taxa de juros. Bom, juros semana que vem, perguntaram se vai cair 100 ou 125. Olha, eu estou mais na leitura do Luiz Fernando Figueiredo, que, como eu falei ontem, né, na terça-feira ele falou isso no evento. Muito se falava de queda de até 150 pontos base na taxa de juros na reunião do Copom, que vai ser na quarta-feira que vem, dia 31 de maio. Mas depois de todos esses episódios, a tendência é que o corte de juros seja igual ao anterior, 100 pontos base, ou até um pouco mais fraco na faixa de 75 pontos base. Isso porque tem motivo para cortar juros, né? A inflação está controlada e o dólar tem que subir muito para a gente ter um descontrole inflacionário ou pelo menos um descontrole preocupante na inflação. Então deve ser mantido esse ritmo de corte de 100 pontos base. A economia clama por isso, estamos ainda muito fracos na atividade econômica. Mas com a reforma, toda essa agenda de reforma sendo atrasada, aquele anseio por um corte bem mais forte deve ficar mais para frente, dependendo do andamento das reformas. Bom, de JBS já respondi se é compra ou fuga. Cara, eu tô fora disso. Tá dando um trade legal para quem comprou no fechamento de segunda, mas eu acho que emoção demais, já temos tanta emoção no noticiário, não sei por que correr tanta emoção assim com um papel que é quase como um flip a coin, né? A gente não sabe o que vai sair do balanço dela, o que vai acontecer com os ativos dela aqui no Brasil, se ela vai conseguir fazer o IPO nos Estados Unidos, se o processo que os acionistas americanos estão movendo contra ela vai de fato afetá-la, enfim, tem tanta incerteza que eu prefiro ficar de fora de um papel desse. Bom, acho que é isso. O programa já se estendeu bastante. Outras perguntas, perguntaram aqui de fundos imobiliários. Recomendo que assista sexta-feira, toda sexta-feira à tarde, o programa sobre fundos imobiliários com o professor Arthur de Moraes. O cara é um mestre de fundos imobiliários. Ele vai saber falar melhor do que eu o que esperar desse cenário, desse mercado, né? Bom, eu acho que o programa já se estendeu até demais. O mercado deve continuar dando esse benefício da dúvida, mesmo com Brasília pegando fogo, mas vamos ver até os próximos episódios. Temos o andamento, se Temer continuará ou não. O dia principal vai ficar para 6 de junho, quando vai acontecer finalmente o julgamento, né, da chapa Dilma Temer. Lá podemos ter uma noção maior do que será o futuro do Brasil, tanto na Previdência e na agenda de reformas econômicas. Bom, me despeço aqui. O link da matéria eu vou deixar disponível aqui no Facebook e também na Infomoney, com todos os links educacionais que eu falei da matéria de ontem. E, bom, tenham todos mais um pregão de altas emoções e espero que todo mundo saia um pouquinho mais feliz, como tem sido pelo menos esses últimos dias. Espero que seja diferente do que a gente vivenciou 7 dias atrás, aquele pregão histórico com o Circuit Breaker e muito pânico, mas também muito aprendizado. Tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais Infomoney na Bolsa. Tchau!